Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Eu gosto de contar histórias, causos do dia a dia. Eu estou fazendo uma série intitulada Heróis da Fé, desse livro de Orlando Boyer. Você pode encontrá-lo nas livrarias ou ver e ouvi-lo em audiobook no YouTube. E eu vim aqui hoje falar sobre Adoniran Judson, missionário americano que pregou para a Birmânia. A Birmânia fica na Ásia, hoje atual Mianmar. Judson nasceu em 1788 em Malden, subúrbio de Boston, nos Estados Unidos, no final do século XVIII. Mas desde cedo já era precoce. Com 4 anos de idade, sua mãe o ensinou a ler o capítulo inteiro da Bíblia. Seu pai também estimulava a perfeição, e ele fazia tudo isso com muita facilidade. Na escola, ele já era o primeiro da classe. Nos seus estudos, sempre foi o aluno que estava à frente de todos. Se diplomou e voltou para casa. Seus pais felizes em recebê-lo. Mas naquele momento, os Estados Unidos estava começando a receber ideias e filosofias novas, principalmente agora, no começo do século XIX, ideias que vinham da Europa, em especial da França, sobre a não existência de Deus, o ateísmo. E isto atingia aos jovens estudantes. E ele voltou com esse ideal, conflitando muito com seus pais, que eram cristãos, e seu pai, que era pastor. Discutia sempre com seu pai, sempre tendo uma boa resposta na ponta da língua. Chegou o momento também de sair da casa dos pais para angariar o mundo, e saiu. Numa dessa viagem, ele parou na casa de um tio, e lá se encontrava um jovem rapaz, missionário, que falou novamente de Deus para ele, que tocou a sua alma. Mas como ele poderia aceitar isso? O que os seus amigos ateístas iriam pensar? E ele continuou a sua viagem. Parou numa pensão para descansar, para dormir, passar a noite, mas só tinha um quarto disponível. E esse quarto ficava ao lado de uma pessoa que estava moribunda. A noite inteira ele ouviu a pessoa se agonizando. Pela manhã, o dono da pensão lhe disse que a pessoa tinha morrido, tinha falecido. E ele perguntou, mas quem era? Ele falou, era um jovem rapaz que estudava em Providence, no colégio. E aí ele caiu em si. Falou, mas eu estudei lá, qual era o nome dele? E ele disse, Ernest. E aí ele caiu em si. E viu que era o seu amigo, que sempre estava com ele, disputando sempre os primeiros lugares, e ele começou a pensar, para onde foi a alma dele, seu espírito? Afinal de contas, ele era ateísta, não acreditava em Deus. E isso mudou o rumo da sua vida. Ele voltou a buscar a Deus, e numa dessas cavalgadas, parou numa floresta, e ali ele ouviu a voz audível de Deus em seu coração, dizendo a ele, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso está em Marcos 16, versículo 15.
Quando ele ouviu isso, ele sabia qual era o propósito da vida dele. Voltou para a casa dos pais, se diplomou em outras áreas, principalmente religiosas. Foi convidado a dar aula, né, participar do corpo docente da Universidade de Brown, mas não aceitou. Também foi chamado a pastorear uma grande igreja nos Estados Unidos, que também não aceitou. Ele disse aos seus pais: eu quero ser missionário no estrangeiro. Mas naquela época era muito difícil. Não é como hoje. Hoje também é difícil, mas o transporte era mais fácil. As viagens eram mais fáceis. E ele estava noivo e se casou com Anne, que tinha apenas 16 anos. Mas ele também tinha 23. 2 crianças, 2 jovens, com o ideal de fazer missões. E partiram para a Ásia. Primeiro país, a Índia. Anne foi a primeira mulher a fazer missões com o marido. A viagem durou 4 meses. Por um lado foi bom, porque eles puderam estudar a Bíblia e orar muito, mas o navio, a sua parte lá dentro não foi fácil. Quando chegaram em Calcutá, na Índia, eles ficaram pouco tempo. Havia também uma guerra interna e eles tiveram que sair. Naquela época a Índia era uma colônia inglesa. E eles foram navegando para outras cidades até chegarem a Birmânia, outro país. E esse país, o Império da Birmânia, de então era mais bárbaro e de língua e costumes mais estranhos do que qualquer outro país que os Judsons tinham visto. Nessa viagem, sua esposa chegou tão doente que teve que ser carregada numa maca. Mas ali passaram 6 anos pregando o Evangelho, mas numa língua que ninguém conhecia. Ele, como já era expert em hebraico, em latim e em grego, conseguiu escrever alguns panfletos convidando as pessoas para vir numa reunião que falava sobre Jesus com alguns versículos bíblicos. Quem é Jesus? Distribuiu isso, mas ninguém veio, ninguém apareceu. Começou a escrever a Bíblia, traduzi-la para o birmanês. Escreveu uma gramática e um dicionário em birmanês, que até hoje usam. Ele estava numa cidade, e essa cidade, ele construiu uma tenda, construiu um habitat daquela região. Rangoon, a cidade que ele estava. E nessa cidade ele conquistou uma alma para o Senhor Jesus. Depois de 6 anos. Ele foi para Ava, capital. Chegando lá, começou uma guerra entre Birmânia e a Índia, que era colônia inglesa. E nesse período, todos os estrangeiros foram presos. E ele também. Só que você imagine, você preso numa cadeia sem janelas, sofrendo torturas. Ao dormir tinha que ser levantado as suas pernas, como todos os presos juntos,
através de um bambu que passava por cada algema de cada um, e só ficava encostado às suas costas no chão. Todo dia morria um prisioneiro. Todo dia era executado. Depois de 11 meses eles foram soltos. Apenas 8 sobreviveram. Ele estava magro, não podendo andar pela posição das pernas que ficava. Mas chegou até sua casa. Sua esposa estava muito doente e veio a falecer. Eles tinham tido um bebê nesse inteirinho. E a criança veio falecer 6 meses depois. Judson tinha perdido tudo. Mas Deus estava com ele. E ele não desistiu. Mesmo com uma angústia muito grande. Ele dizia que era angústia sobre angústia. O que fazer? Mas ele continuou. Ele não desistiu. Então ele viu notícias que haviam alguns cristãos e ele foi até essa cidade, uma cidade mais no interior. E ele perguntou: que missionário veio falar de Jesus para vocês? E eles falaram: não, nenhum missionário veio. Nós encontramos um folheto que dizia quem era Jesus e alguns versículos bíblicos que ele tinha escrito alguns anos atrás. E hoje nós cremos em Jesus, mas precisamos de alguém que fale para nós. E ele começou a sua jornada. Judson casou outras vezes e teve outros filhos. Voltou para os Estados Unidos, mas não conseguiu ficar. Voltou para a Birmânia. Traduziu toda a Bíblia para o birmanês. E é a única Bíblia ainda que existe traduzida para o birmanês. Ele só queria uma igreja com 100 pessoas no máximo. Hoje, quando ele saiu de lá, tem mais de 3 milhões. E quando ele faleceu, havia 63 igrejas, com mais de 7 mil convertidos e batizados, com 63 pastores missionários que pregaram o Evangelho. Por isso que tem 8% da população hoje cristã. Na atual Birmânia, hoje, a gente encontra Mianmar. Está numa guerra civil, mas o cristianismo está lá. Pregado por ele há tanto tempo atrás. Ele não desistiu. Nós também não podemos desistir. Você acha que você fala e as pessoas não se convertem? Essa não é a nossa função, é só de falar, só de pegar o Evangelho. Ele também se sentia assim, porque depois de 6 anos só um tinha se convertido. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que só falar, pregar para todo mundo. Espero que você tenha gostado dessa história. Amanhã estará no nosso site Mensagem Diária, é www.mensagediaria.com.br, um resumo, um pequeno resumo de Adoniran Judson. Quero também te convidar a nos seguir nas redes sociais. Se você gostou dessa história, deixe um like.
E meu nome é Gregório, Gregório Vicente, mas pode me chamar de Greg. Até a próxima história.